Olá, eu sou o professor Maximilian Steiger. Sejam muito bem-vindos à nossa nona aula. Hoje, a gente vai mergulhar num dos pilares do nosso sistema tributário, que é o princípio da reserva de lei complementar. É um conceito-chave, fundamental mesmo, para a gente entender a estabilidade e a segurança jurídica que regem os tributos no Brasil. Bem, para a gente desvendar esse tema, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos analisar um paradoxo bem interessante sobre o nosso Código Tributário. E isso vai nos levar a diferenciar lei complementar de lei ordinária. A partir daí, a gente vai entender o que é de fato a reserva constitucional e quais são as matérias que ela protege. E no final, vamos ver por que tudo isso não é só teoria, mas algo com impacto direto e muito real no equilíbrio do país e na vida de todos. Então, vamos começar por um ponto que é, no mínimo, curioso. Um verdadeiro quebra-cabeça jurídico que está bem no coração do nosso sistema. A dupla identidade do Código Tributário Nacional, o famoso CTN. É aqui que o paradoxo se revela. Vejam bem, o CTN, quando foi criado, lá em 1966, nasceu como uma lei ordinária comum. Só que aí veio a Constituição de 88 e mudou as regras do jogo. Ela disse, lá no artigo 146, que as normas gerais de direito tributário, que é exatamente o assunto do CTN, passariam a exigir um outro tipo de lei, uma lei complementar. E com a consequência disso tudo, ocorre um fenômeno no direito que a gente chama de recepção. A Constituição de 88 basicamente abraçou o Código Antigo, ela o recebeu. Então o texto original continua valendo, mas ele foi recebido com um novo status. A partir de então, qualquer alteração, qualquer vírgula que se queira mudar no CTN precisa passar pelo processo de aprovação de uma lei complementar, que é bem mais rigoroso. Ok, mas para a gente entender de verdade o peso dessa mudança, a gente precisa dar um passinho para trás e entender as ferramentas que o legislador tem em mãos. Estou falando dos dois tipos principais de leis federais que existem no Brasil. As diferenças, como a gente pode ver, são gigantescas e definem o peso político de cada uma. A lei complementar, a LC, exige maioria absoluta. O que é isso? É o voto favorável de mais da metade de todos os membros da Câmara e do Senado, estando eles presentes ou não na sessão. É um sarrafo alto reservado para temas que estruturam o país. E um detalhe crucial, ela não pode ser criada por medida provisória. Já a lei ordinária, a LO, é a ferramenta do dia a dia. Para ela, basta a maioria simples dos parlamentares que estão presentes na votação. É um processo bem mais flexível. E aqui entra mais uma peça nesse nosso quebra-cabeça. O direito tributário tem o que a gente chama de competência concorrente. O que isso significa? Pensem num quadro. A União, através de uma lei complementar como o CTN, desenha a moldura geral. Mas os estados e o Distrito Federal têm liberdade para pintar dentro dessa moldura, ou seja, para criar suas próprias leis, detalhando seus impostos e mais. Se a União não criar a moldura, os estados podem legislar sobre tudo. O IPVA é um ótimo exemplo de como isso funciona na prática. E tudo isso nos traz, finalmente, a grande questão da nossa aula de hoje. Por que a Constituição se dá o trabalho de reservar certos assuntos para esse processo tão mais difícil da lei complementar? Qual é a lógica por trás de criar essa proteção especial? A ideia da reserva de lei complementar funciona como um cofre constitucional. É como se a Constituição dissesse, olha, esses assuntos aqui são tão importantes, tão sensíveis, que não podem ser mudados por qualquer maioria de ocasião. Para mexer neles, é preciso um debate mais profundo, um consenso nacional mais forte. Isso garante estabilidade para as regras do jogo. Então vamos abrir esse cofre e ver o que a Constituição guardou lá dentro em matéria tributária. Quais são exatamente os temas que exigem obrigatoriamente uma lei complementar? Primeiro, a gente tem o que chamamos de normas gerais. Pensem nisso como a espinha dorsal de todo o sistema tributário. São as regras que dão sustentação e uniformidade para tudo. Estamos falando de coisas básicas, como a definição do que é um tributo, quem deve pagar ou como se calcula. Mas também de regras muito práticas, como os prazos de prescrição de dívidas tributárias e até mesmo o Simples Nacional, aquele regime que beneficia as micro e pequenas empresas. Depois, temos um outro grupo de matérias protegidas. Aqui entram a criação de tributos de enorme impacto, como o tão discutido Imposto sobre Grandes Fortunas ou os empréstimos compulsórios. E, fundamentalmente, as regras gerais sobre impostos que movimentam a economia, como o ICMS e o ISS. Imaginem só o caos se cada estado pudesse mudar as regras do ICMS como bem entendesse. A qualquer momento, a reserva de lei complementar serve justamente para impedir essa guerra fiscal sem controle, protegendo a economia e o nosso pacto federativo. Certo, professor, mas e daí? Por que essa discussão toda, que parece tão técnica, realmente importa no nosso dia a dia?
A verdade é que as implicações são profundas e muito reais. Primeiro de tudo, segurança jurídica. Significa que todos nós, cidadãos e empresas, podemos ter uma previsibilidade. As regras fundamentais do jogo tributário não vão mudar do dia para a noite, ao sabor de uma maioria parlamentar passageira. Isso permite planejamento, permite investimentos. Segundo ponto fundamental, o equilíbrio federativo. Essa exigência impede que a União, que já é o ente mais forte, simplesmente impõe a sua vontade sobre estados e municípios em questões tributárias delicadas. Ela força o diálogo e a negociação, o que é essencial para a saúde da nossa federação. E por fim, talvez o ponto que toca mais diretamente a vida de todos nós, a proteção ao contribuinte. Essa barreira legislativa mais alta é uma garantia de que não haverá mudanças tributárias repentinas e, quem sabe, até abusivas. Exige um debate mais amplo, um consenso mais sólido para aumentar ou criar tributos que afetam a vida de todo mundo. Então, eu queria deixar uma reflexão final. Se a gente encara a lei complementar como um escudo, como uma proteção, o que a sua própria existência nos diz sobre os temas que ela foi designada para guardar? Ela nos revela que, naqueles assuntos específicos, a estabilidade e o consenso nacional foram considerados mais importantes do que a agilidade ou a conveniência de uma maioria momentânea. É um pilar da nossa República. Muito obrigado.